Convido vocês a ouvirem uma nova história de nossa autoria. 7 anos atrás, meu marido encontrou outra mulher e, sem nenhum remorso, me expulsou de casa. Anos depois, trouxeram sua filha em estado grave para a sala de cirurgia. Ele invadiu o local logo em seguida, mas ao ver o nome da cirurgiã no jaleco, empalideceu, porque essa médica era eu. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Ficamos muito curiosos para saber. Ana conheceu Léo em outubro durante o 2º ano da faculdade. Naquela época, ela já tinha certeza de que se tornaria cirurgiã. Não porque soava bonito, mas porque, desde a infância, via sua mãe voltar do plantão no posto de saúde do bairro, tirar o jaleco branco e dizer: "Hoje foi um bom dia. Ninguém morreu." Sua mãe foi enfermeira por 30 anos no mesmo lugar, e Ana cresceu em meio ao cheiro de antisséptico, entre conversas sobre soros e plantões, em meio a histórias que para outras crianças pareceriam estranhas, mas que para ela eram a vida cotidiana. Aos 16 anos, ela já sabia medir a pressão, aplicar ventosas e não desmaiar ao ver sangue. Ingressar na faculdade de medicina parecia a continuação lógica de tudo que ela vivia. Naquele dia, ela estava sentada no bandejão da universidade, debruçada sobre o Atlas de Anatomia Humana do Sobota, um livro enorme, surrado, com marcadores de post-its coloridos. Ao lado, um prato com purê de batata frio e um bife, que Ana nem sequer havia tocado. Ela desenhava de memória os ramos da artéria carótida externa, murmurando baixinho os nomes em latim, quando alguém parou ao seu lado e assobiou. Uau! O que é isso? Uma sexta-feira ou uma autópsia? Ela levantou a cabeça. Um rapaz estava parado com uma bandeja, onde havia 2 coxinhas e um copo de guaraná. Alto, de cabelos castanho claros, com olhos cinzentos zombeteiros e um sorriso meio torto. A jaqueta estava aberta, o cachecol jogado displicentemente sobre o ombro. No chaveiro da mochila, um pin com a inscrição Economia é tudo. É anatomia, respondeu Ana sem sorrir. Artéria carótida externa. 8 ramos. 8. Ele se sentou à sua frente, sem nem pedir permissão. Sério? Uma artéria tem 8 ramos? É como uma árvore. Quase isso. Ana queria voltar ao seu desenho, mas ele já havia estendido a mão. Léo, economia, 3º ano. Eu venho aqui por causa das coxinhas. No nosso bandejão só tem salsicha empanada e parece borracha. Ana, medicina, 2º ano. E eu preciso estudar, tenho prova amanhã. Prova no sábado? Ele deu uma mordida na coxinha e balançou a cabeça. Vocês da medicina são completamente loucos. Ela não respondeu, mas o canto de sua boca tremeu. Ele percebeu. Léo começou a ir àquele bandejão toda sexta-feira. No início, apenas se sentava ao lado dela, comia suas coxinhas e falava sobre os professores, sobre futebol, sobre como seu colega de quarto na República roncava tanto que as paredes tremiam. Ana ouvia com um ouvido só, continuando a estudar, mas gradualmente começou a guardar o livro mais cedo. Depois, começaram a sair juntos do bandejão, a caminhar depois das aulas pela alameda que margeava o prédio da faculdade, passando por velhas árvores e bancos com a tinta descascada. Léo contava histórias engraçadas, ria com facilidade e em grande quantidade. E ao lado dele, Ana se sentia não uma estudante exausta com uma eterna falta de sono, mas apenas uma garota de 20 anos com a vida inteira pela frente. Ele a beijou pela primeira vez em novembro, na entrada da República dela, sob a garoa fria de São Paulo. Ana estava parada com um guarda-chuva molhado que teimava em não fechar, e Léo simplesmente se inclinou e a beijou, rápido, quase como um menino. Depois recuou um passo e disse: "Eu acho que deveria ter te convidado para um encontro primeiro." "Acho que sim", concordou Ana, e pela primeira vez riu de verdade, alto, jogando a cabeça para trás. Os primeiros 2 anos foram bons, realmente bons, do tipo que você depois recorda com um aperto no peito, percebendo que não os valorizou o suficiente na época. Léo parecia confiável, seguro, divertido. Ele acompanhava até a República depois das aulas noturnas, levava laranjas para ela durante a semana de provas, esperava pacientemente enquanto ela terminava suas anotações e nunca disse: "Será que já não chega de estudar?" Aos amigos, ele apresentava com orgulho: "Essa é a Ana, ela vai ser cirurgiã, então é melhor não quebrarem meus braços." Os amigos riam, Ana corava. Ela gostava que ele se orgulhasse dela, gostava de se sentir necessária não apenas na sala de aula. Eles se casaram no 4º ano, em maio,
quando a cidade estava inundada de paina e do perfume das acácias floridas. O casamento foi modesto. Um cartório, o vestido branco de Ana, comprado em uma liquidação, um buquê de margaridas, um almoço em um pequeno restaurante por quilo para 12 pessoas. A mãe de Ana veio do interior, trouxe um bolo de cenoura com cobertura de chocolate caseiro, que fazia em todas as festas de família. Ela abraçou a filha, ajeitou seu véu e sussurrou em seu ouvido: "Filhinha, tenha certeza de que ele entende o que significa viver com uma médica. Não é para qualquer um." "Mãe, vai ficar tudo bem." Ana se afastou gentilmente e sorriu. "Ele não é assim." A mãe olhou para Léo, que naquele momento brincava com os amigos no bar, e não respondeu nada. Apenas apertou a mão da filha com um pouco mais de força. Os recém-casados foram morar no apartamento de Léo, um kitnet no 3º andar, herdado de sua avó. O apartamento era antigo, com pé direito alto e um piso de taco que rangia, uma cozinha de 6 metros quadrados e uma varanda onde a avó costumava cultivar gerânios em lá. Ana arrumou tudo, pendurou cortinas novas, organizou seus livros nas prateleiras. Eram tantos que Léo brincou: "Você trouxe uma biblioteca inteira", e eu achando que seria uma mala e um par de sapatos. O primeiro ano de vida a dois foi cheio de pequenas alegrias, que na época pareciam naturais e que mais tarde pareceriam um milagre. O cafezinho da manhã para dois, que Léo coava enquanto Ana preparava os sanduíches. As noites no sofá, quando ele assistia ao futebol e ela se deitava ao seu lado com um livro de fisiopatologia, com as pernas sobre os joelhos dele. Os passeios de domingo na feira, onde compravam queijo Minas da mesma senhora e discutiam qual tempero levar, coentro ou salsinha. Pequenos detalhes, a rotina, a vida. Os problemas não começaram de repente. Não houve um grande escândalo, nenhum momento após o qual tudo mudou. A rachadura cresceu lentamente, como em uma parede velha, onde primeiro aparece uma linha fina e você pensa: besteira, o reboco caiu e então um dia você vê que a parede está se segurando por um fio. No 6º ano, Ana começou o internato no Hospital das Clínicas. Isso significava acordar cedo, longas horas na enfermaria e voltar para casa não antes das 9 ou 10 da noite. Ela entrava no apartamento em silêncio, tentando não fazer barulho, mas Léo ainda estava sentado na cozinha, sozinho, diante de um prato com restos do jantar e a televisão ligada. Ele jantava sozinho, assistia novela sozinho, ia pra cama sozinho. No início, eram brincadeiras. Parece que me casei com um fantasma. Aparece depois da meia-noite e some ao amanhecer. Ana sorria, culpada, beijava o topo de sua cabeça e ia para o chuveiro. Ela estava cansada demais para notar que suas brincadeiras soavam cada vez mais secas e que seu sorriso não chegava aos olhos. Quando começou a residência em cirurgia pediátrica, ficou ainda mais difícil. Ana foi aceita em um dos melhores programas da cidade e sabia a sorte que tinha. A concorrência era altíssima, as vagas eram poucas, e a cada dia era preciso provar que você era digno. Os plantões noturnos se sucediam, segunda, quarta, sábado. Chamadas de emergência podiam chegar a qualquer momento. Os fins de semana se transformavam na continuação da semana de trabalho. Ana chegava em casa com os olhos vermelhos de insônia, com a roupa amassada, cheirando a clorexidina hospitalar, caía na cama e adormecia instantaneamente, sem jantar, sem perguntar como tinha sido o dia dele, sem nem mesmo tirar o relógio. Léo deitava-se ao lado dela, olhava para o teto e ouvia sua respiração regular. Naquela época, ele havia conseguido um emprego como gerente em uma construtora. O salário era bom, o suficiente para pagar as contas, comprar comida e até economizar um pouco. E cada vez mais, à noite, quando Ana chegava em casa e esquentava silenciosamente sua sopa, ele iniciava a mesma conversa. "Ana, me explica, para que essa residência?", dizia ele, recostado na cadeira. 2 anos de tortura por uma miséria de bolsa. Vá trabalhar em uma clínica particular. Você atenderia com hora marcada, horário normal, salário decente. Não precisaria dormir no hospital." "Léo, cirurgia pediátrica não é algo que se aprende com hora marcada." Ana esfregava os olhos e tentava falar com paciência. "Eu preciso de prática, de horas, na sala de cirurgia. Em 2 anos seria uma cirurgiã plena. É por isso que passei 6 anos debruçada nos livros." 6 anos, repetia ele. "E depois, mais 10 anos de plantões. Você já se olhou no espelho? Parece 10 anos mais velha." Ana ficava em silêncio. Não porque não tivesse o que responder, mas porque não tinha forças. Ela sabia que ele via apenas uma coisa,
Uma esposa que escolhia o hospital em vez dele. Ela tentava explicar. Cirurgia pediátrica não é apenas uma profissão. É um chamado que não se pode ignorar. São crianças deitadas em uma mesa cirúrgica que, além de você, não tem ninguém para ajudar. Mas as palavras não encontravam eco nele. Ele ouvia apenas uma coisa. Ela não estava ao seu lado. E isso era o suficiente para amar. O ponto de ruptura aconteceu em janeiro, no segundo ano da residência. Um menino de 9 anos deu entrada na emergência. Trauma múltiplo grave após um acidente de carro, ruptura do baço, lesão intestinal, fraturas. Ana auxiliou em 3 cirurgias consecutivas, tirando cochilos de 1h30 em um sofá na sala dos residentes entre elas. Por 3 dias, ela praticamente não saiu do hospital. Só olhou para o celular no terceiro dia. 18, chamadas perdidas de Léo, e uma mensagem. Parabéns pelo nosso aniversário, pelo visto. Aniversário. 4 anos de casamento. Ela havia esquecido. Quando Ana finalmente chegou em casa, era tarde. Lá fora, a noite de inverno era escura. O apartamento cheirava a ar parado e a algo azedo, cerveja não terminada, deixada sobre a mesa. Léo estava sentado na cozinha. Havia uma garrafa vazia à sua frente. Ele não se virou quando a porta da frente bateu. Não se virou quando Ana entrou na cozinha e parou na soleira. Léo, começou ela, baixinho. Eu sei, a culpa é minha. Desculpe, tinha um menino depois de um acidente. Um caso gravíssimo. 3 cirurgias seguidas. Você ao menos lembra que nosso aniversário foi anteontem? Perguntou ele, sem levantar os olhos. A voz era abafada, monótona, como a de alguém que há muito tempo parara de gritar. Sim, eu lembro. Quer dizer, eu me lembrei. Desculpe, Léo, juro. Não me importo, Ana. Ele finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam cansados e vazios. Já não me importa há muito tempo. Ele se levantou, colocou a garrafa na pia, passou por ela no corredor. Ana ficou parada no meio da cozinha, de jaqueta e touca, com a bolsa a tiracolo, olhando para a cadeira vazia, para as migalhas de pão na mesa, para a janela escura onde a neve caía lentamente. Depois daquela conversa, algo mudou definitivamente. Léo começou a ficar até mais tarde no trabalho, primeiro até às 8, depois até às 9, depois até às 11. Dizia que era um projeto, a entrega de uma obra, uma reunião. Ana, absorvida pela residência, não percebeu de imediato. Seus próprios dias se fundiam em uma fita interminável. Visitas matinais aos pacientes, cirurgias, plantões, sono, mais visitas. Ela estava cansada demais para suspeitar. E então veio aquela noite de março, quando as calhas já gotejavam lá fora e o ar cheirava asfalto molhado. Ana estava em casa em um raro dia de folga, lendo um artigo sobre cirurgias laparoscópicas. O celular de Léo estava na mesa de centro. Ele estava no chuveiro, a tela se acendeu e Ana viu de relance o nome Cristina e o início de uma mensagem. Algo sobre saudades e um emoji sorridente. Ela não esperou que ele saísse. Pegou o celular, abriu a conversa no WhatsApp, estava tudo lá. Vários meses de conversas. Leves, carinhosas, cheias de emojis sorridentes, fotos de cafés e restaurantes, palavras ternas que Léo há muito tempo não lhe dizia. Cristina trabalhava na contabilidade de sua empresa. Nas fotos, cabelos loiros, um sorriso leve, uma taça de vinho. Ana leu até o fim, colocou o celular de volta na mesa, exatamente onde estava. Fechou o notebook, cruzou as mãos no colo e esperou. Léo saiu do banheiro vestindo calça de moletom e camiseta, secando o cabelo com uma toalha. Viu o rosto dela e parou. O quê? Perguntou ele, desconfiado. Cristina disse Ana, calmamente, sem gritar. Da contabilidade. Ele poderia ter negado, mentido, dito que era apenas uma colega, uma conversa amigável, nada sério. Mas não o fez. Talvez estivesse cansado de se esconder, talvez estivesse esperando por aquele momento. Sim, disse ele, jogando a toalha no encosto de uma cadeira. Sim, Ana, eu conheci outra pessoa. O silêncio pairou por alguns segundos. A água pingava de uma torneira mal fechada no banheiro, rítmica, monótona. E quer saber? Continuou Léo. E em sua voz havia algo parecido com alívio, como se ele finalmente estivesse dizendo o que guardava há meses. Ela é uma pessoa normal. Chega em casa às 6, prepara o jantar. Ela está presente. Pergunta como foi o meu dia. Ela se lembra que dia é hoje. Eu sou cirurgiã, Léo respondeu Ana, baixinho. Eu salvo crianças.
Não posso chegar em casa às 6. Eu não aguento mais viver sozinho em um apartamento onde supostamente eu tenho uma esposa. Ele elevou a voz. Você não é uma esposa, é um robô médico que vem para dormir. E nem todos os dias. Ana permaneceu em silêncio. Algo quente subia por dentro. Mágoa, raiva, dor, mas ela o segurou. Como segurava um bisturi em uma cirurgia, com firmeza e precisão. Você não é ninguém, disse Léo. E essas 3 palavras soaram pesadas, como uma sentença. Você é uma residente com uma bolsa miserável que dorme no hospital. Sem mim, você não conseguiria nem alugar um apartamento. Ana se levantou, passou por ele e foi para o quarto. Pegou 2 malas de debaixo da cama, velhas, da época da faculdade, com as alças gastas. Abriu o guarda-roupa e começou a guardar suas coisas. Metodicamente, com cuidado, como instrumentos em uma bandeja cirúrgica. Livros em uma mala, roupas na outra. Documentos, a foto de sua mãe em um porta-retrato da cômoda. Tudo o que restava de 4 anos de vida em comum coube em 2 malas. Era estranhamente pouco. Léo estava parado na porta, observando. Ele esperava que ela chorasse, que implorasse, que dissesse: vamos conversar, vamos tentar. Mas Ana não chorou. Ela fechou as malas, vestiu a jaqueta, verificou se a carteira e a chave do armário no hospital estavam no bolso interno. Na entrada, chamou um Uber pelo aplicativo. Ficou parada perto da porta, olhando para o celular, esperando. Léo se aproximou, encostou-se na parede, cruzou os braços. Em 6 meses, você volta correndo, disse ele para as costas dela. Havia confiança em sua voz, não raiva, mas a certeza de quem sabe exatamente como o mundo funciona. Ana não se virou. O celular apitou. O carro havia chegado. Ela abriu a porta, arrastou as malas para o corredor do prédio. Na cozinha, o relógio de parede tic-taqueava, o mesmo da avó dele, com o cuco que há muito não funcionava. Em algum apartamento vizinho, a televisão tocava baixo. A porta se fechou com um clique suave. Ana desceu as escadas, sem olhar para trás. O motorista a ajudou a colocar as malas no porta-malas. Para onde vamos? Perguntou ele, olhando pelo espelho retrovisor. Ana deu o endereço de uma amiga. Depois recostou-se no banco, fechou os olhos e ouviu o carro partir e deslizar pela rua molhada da noite. Do lado de fora, os postes de luz passavam, as vitrines das lojas desfilavam. Em um cruzamento, um semáforo amarelo piscava. Uma noite de março comum, uma cidade comum. E ela, sozinha, com 2 malas, sem apartamento, sem marido, sem certeza do amanhã. Mas uma sensação estranha, inexplicável, não de alívio não, era doloroso demais para alívio, mas algo parecido com uma clareza silenciosa, como depois de uma longa doença, quando a febre finalmente cede e você está deitado, molhado, exausto, mas já sabe que vai viver. Esse sentimento estava lá, fraco, quase imperceptível, enterrado sob camadas de dor e cansaço, mas estava lá. Ana abriu os olhos e olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que, em 2 anos, segurariam um bisturi em uma cirurgia solo. Ela ainda não sabia disso, mas suas mãos não tremiam. Os primeiros meses após o divórcio, Ana recordava como um tempo estranho. Ao mesmo tempo, o mais difícil e o mais honesto de sua vida. Difícil, porque a vida prática a atingiu de uma vez sem preparação, sem rede de segurança. Honesto, porque pela primeira vez em muitos anos ela estava sozinha consigo mesma e não havia ninguém para quem mentir que estava tudo bem. Ela encontrou um quarto 3 dias depois. Sua amiga Lia, com quem estudou no primeiro ano, a deixou passar a noite e depois a ajudou a encontrar um anúncio. Um pensionato na periferia da cidade, em um prédio de 5 andares com uma entrada mal cuidada e um elevador que vivia quebrado. O quarto tinha 12 quadrados metros, um sofá, cama afundado, um guarda-roupa com um espelho que refletia toda a pobreza do ambiente e uma janela para o pátio, onde o cachorro de alguém latia pela manhã e as lixeiras faziam barulho. O papel de parede era bege, com um pequeno padrão floral descolando nos cantos. No parapeito da janela, um cacto esquecido pelo morador anterior em um vaso de plástico. Seco como uma múmia, Ana colocou as malas perto da parede, sentou-se no sofá, que gemeu lamentavelmente, e olhou ao redor.
Colocou a foto da mãe na mesinha de cabeceira. Empilhou os livros no parapeito da janela, ao lado do cacto morto. Não havia mais nada para arrumar. A bolsa da residência permitia pagar o quarto e não passar fome, mas apenas se contasse cada centavo. Ana aprendeu rapidamente o calendário de promoções do supermercado mais próximo. Macarrão em oferta às terças, coxas de frango às quintas, arroz e feijão não tinham promoção, mas eram essenciais. Na geladeira que ela dividia com a vizinha, uma senhora chamada Dona Zilda, que trabalhava como vigia em uma creche, a prateleira de Ana era ascética. Uma caixa de leite, um tablete de manteiga, 3 ovos, meio pote de picles. Às vezes, quando não tinha forças para cozinhar depois de um plantão, ela jantava no refeitório do hospital. Um prato de sopa e um pedaço de pão custavam menos do que os ingredientes para um jantar em casa. E não precisava lavar a louça. Dona Zilda revelou-se uma mulher silenciosa, mas atenta. Não fazia perguntas, não se metia na vida alheia. Mas pela manhã, quando Ana saía para a cozinha às 6 para se preparar para o turno, às vezes havia um prato de pão de queijo sobre a mesa, coberto com um pano e um bilhete. Coma, não se acanhe. Eu cozinho para 3 por hábito. No começo, Ana ficava sem graça, deixava dinheiro na mesa. Dona Zilda devolvia o dinheiro, e assim estabeleceram um pacto silencioso. 2 mulheres vivendo sob o mesmo teto sem interferir uma na vida da outra. Mas, estranhamente, foi naqueles meses, entre o sofá afundado e os plantões no hospital, entre o arroz com feijão no jantar e o pão de queijo da vizinha, que Ana sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que respirava fundo. A sensação era quase física, como se alguém tivesse tirado uma mão de sua garganta. Ninguém a esperava em casa com um olhar de reprovação. Ninguém perguntava por que ela voltava tão tarde. Ninguém a comparava com alguém que chegava às 6 e preparava o jantar. Ela podia voltar de um plantão noturno, desabar no sofá vestida e dormir até a noite, sem precisar se justificar para ninguém. Ela acordava às 6 da manhã, tomava café em uma xícara lascada, de pé, junto à janela, observando uma senhora passear com um velho spaniel no pátio, e ia para o hospital. Um ônibus, depois uma baldeação para o metrô, depois 10 minutos a pé por um parque. O trajeto levava quase 1 hora, e nesse tempo, Ana repassava mentalmente o plano do dia. Quem tinha curativo hoje? Quem tiraria os pontos? Quem tinha retorno? Às 7, ela já estava na enfermaria, trocando de roupa na sala dos residentes, um cômodo apertado com 2 mesas, um sofá e uma geladeira que zumbia constantemente. Ia para a reunião matinal. O trabalho preenchia tudo: cirurgias, visitas aos pacientes, curativos, exames de novos pacientes, preenchimento de prontuários, discussões de casos clínicos. À noite, quando não estava de plantão, Ana voltava para casa e se sentava para ler artigos médicos. Lia em seu notebook um presente da mãe quando se formou, velho, pesado, com a tecla N que às vezes emperrava, e fazia anotações à mão em um caderno grosso. Preparava-se para as provas, para o exame de título de especialista, para o futuro que ainda parecia incerto, mas teimosamente presente. O cansaço era diferente. Não aquele que a corroía por dentro quando chegava em casa e encontrava o silêncio de Léo, sentindo-se culpada por trabalhar. Agora, o cansaço era puro, como depois de um bom exercício físico, quando os músculos doem. Mas você sabe que ficou mais forte. Ela adormecia instantaneamente e dormia sem sonhos, e pela manhã se levantava e seguia em frente. Seu preceptor na residência, Dr. Victor Andrade, era um daqueles médicos sobre os quais corriam lendas entre os jovens cirurgiões, 62 anos, 30 deles em cirurgia pediátrica. Barba grisalha, óculos de aro fino, mãos com dedos longos e secos que pareciam capazes de dar um nó em um fio dentro de uma caixa de fósforos. Falava pouco e baixo, mas quando falava, todos se calavam, não por medo, mas por respeito, misturado com a compreensão de que aquele homem tinha visto e feito mais do que todos eles juntos. Dr. Andrade não elogiava. Todos sabiam disso. Os residentes brincavam que ouvir um nada mal dele era como receber uma medalha. Ele não repreendia por erros. Apenas olhava por cima dos óculos e dizia: pense de novo. E você ia pensar. Porque decepcionar lhe parecia pior do que ser reprovado em uma prova. Ele notou Ana, talvez não de imediato, ou talvez tenha notado, mas não demonstrou. No primeiro ano da residência, ela auxiliava nas cirurgias.
passava os instrumentos, ficava como segunda assistente e observava suas mãos trabalharem dentro da cavidade abdominal, precisas, seguras, sem um único movimento desnecessário. No segundo ano, ele começou a lhe dar mais responsabilidades. Suturar uma ferida sozinha, fazer uma anastomose sob sua supervisão, realizar uma revisão dos órgãos. Cada tarefa era um pouco mais difícil que a anterior, como os degraus de uma escada que ela subia, nem sempre entendendo para onde ia, mas sentindo que a direção era correta. No terceiro ano da residência, aconteceu o dia que Ana guardou para sempre na memória. Um menino de 7 anos deu entrada com um quadro de apendicite aguda. Um caso clássico, sem complicações. Perfeito para a primeira cirurgia solo, doutor. Andrade olhou para Ana, depois para o menino, depois para Ana novamente. Opere, disse ele, brevemente. Estarei ao seu lado. As mãos de Ana ficaram geladas, não de medo, mas da consciência de que aquele era o momento para o qual ela havia se preparado todos aqueles anos. Ela lavou as mãos meticulosamente, seguindo o protocolo, com escova entre os dedos, sob as unhas até os cotovelos. Vestiu o avental estéril, as luvas. Aproximou-se da mesa onde o menino jazia, já sob anestesia, pequeno, com as costelas salientes e um arranhão no joelho. A cirurgia durou 40 minutos. Ana trabalhou concentrada, sem pressa, repassando mentalmente cada passo. Incisão, acesso, isolamento do apêndice, ligadura da base, ressecção, tratamento do coto, revisão, fechamento. Dr. Andrade ficou ao seu lado, sem intervir, sem estender a mão, sem dizer pare, apenas observando. Quando Ana deu o último ponto e se afastou da mesa, seus joelhos tremiam. Ela tirou as luvas e seus dedos estavam molhados de suor. Dr. Andrade tirou a máscara, olhou para ela e disse em voz baixa, de modo que apenas ela e a instrumentadora ouviram: "Você tem mãos calmas. Isso é mais importante do que mãos rápidas. Mãos rápidas podem ser treinadas, mãos calmas não. Ou você as tem ou não tem." Ele se virou e saiu da sala de cirurgia. Ana ficou parada, olhando-o se afastar, e sentiu algo quente e pesado subir do peito para a garganta. Não eram lágrimas, era outra coisa, algo parecido com confiança. Ela terminou a residência com louvor. O diploma, com letras douradas, ela pendurou na parede de seu quarto, ao lado da foto da mãe. Sua mãe veio para a formatura com o mesmo bolo de cenoura caseiro que fazia em todas as comemorações. Abraçou a filha, segurando-a por um longo tempo, depois se afastou, segurou seus ombros e disse: "Estou orgulhosa de você, minha filha. Seu pai também estaria." O pai de Ana morreu quando ela tinha 12 anos, câncer de pulmão, 1 ano e meio do diagnóstico ao fim. Naquela época, Ana jurou a si mesma que se tornaria médica. Um juramento de criança feito na cozinha, sobre um prato de mingau frio, em um apartamento vazio que ainda cheirava aos cigarros do pai. Ela cumpriu sua promessa. Após a residência, Ana permaneceu no mesmo hospital infantil, um enorme prédio de construção antiga, com corredores largos, pé direito alto e o eterno cheiro de desinfetante. Nos 4 anos seguintes, ela percorreu um caminho que outros levam 10 para completar. Cirurgiã júnior, depois cirurgiã plena, depois especialista-chefe do setor de cirurgia de emergência. Cada degrau foi conquistado com o trabalho. Não por contatos, não por apadrinhamento, mas através de cirurgias, uma após a outra, através de plantões noturnos e discussões clínicas, através de artigos que ela escrevia à noite e congressos onde se apresentava. Primeiro timidamente, depois com cada vez mais confiança. Ela operava hérnias em recém-nascidos, apendicites em escolares, obstruções intestinais em bebês de 1 ano, consequências de traumas em adolescentes. Cada caso, o filho de alguém, cada vez que ia falar com os pais após uma cirurgia, Ana via a mesma coisa. Olhos onde o medo e a esperança se misturavam tão densamente que era impossível separá-los. E a cada vez ela dizia: "A cirurgia foi um sucesso. Seu filho está bem." E a cada vez via os rostos mudarem, como se alguém acendesse a luz em um quarto escuro. No segundo ano de trabalho, após a residência, ela começou seu doutorado. O tema: Métodos laparoscópicos na cirurgia pediátrica de emergência. Seu orientador foi Dr. Andrade, que àquela altura já havia se aposentado, mas continuava a dar consultoria. Ele lia seus rascunhos, fazia anotações nas margens com caneta vermelha e os devolvia com as palavras: "Reescreva o 3º capítulo.
Você pode fazer melhor. Ana reescrevia pela terceira, quarta, quinta vez. Defendeu a tese 3 anos depois, aos 31, diante da banca examinadora, vestindo um terninho comprado especialmente para a ocasião, com a garganta seca e as mãos frias. Quando anunciaram o resultado, aprovada por unanimidade, Dr. Andrade, sentado na última fileira, acenou com a cabeça. Apenas um aceno. Para Ana, aquilo significou mais do que os aplausos da plateia. Aos 33 anos, sua vida tomou forma, não a que se sonha aos 20, mas aquela que se constrói quando se para de sonhar e se começa a construir. Ela finalmente alugou um apartamento decente, de 1 quarto, em um bairro residencial, no 9º andar de um prédio com um elevador que funcionava sem falhas. Uma pequena cozinha com uma janela para o leste, onde o sol da manhã entrava. Uma estante de livros ao longo da parede, cheia de manuais médicos e alguns romances que ela só conseguia ler nos fins de semana. Um sofá que não rangia, uma máquina de lavar própria, não compartilhada. Depois do pensionato, tudo isso parecia um luxo. O gato apareceu por acaso, ruivo, magro, com uma orelha rasgada. Ele estava sentado na entrada do hospital e olhava para Ana com seus olhos verdes, sem piscar. Ela passou direto. No dia seguinte, ele estava no mesmo lugar. E no seguinte também. No 4º dia, Ana lhe trouxe um pedaço de frango cozido do refeitório. O gato comeu, lambeu-se e se esfregou em sua perna. Ela o levou para casa. Deu-lhe o nome de sutura, porque ele tinha uma longa cicatriz em todo o flanco, parecida com uma sutura cirúrgica. O gato revelou-se calmo, discreto e não exigia nada além de comida e um lugar quente no sofá. O colega de quarto perfeito para uma cirurgiã que trabalhava dia e noite, Ana não rejeitava a vida pessoal, simplesmente não a procurava. Os colegas às vezes insinuavam: Ana, você é bonita, jovem, tem 32 anos, não 120. Mas ela desconversava com uma piada. Saiu em encontros algumas vezes, uma com um anestesista do hospital vizinho, outra com um amigo de uma amiga, um advogado que passou a noite inteira falando sobre imóveis. Ambas as vezes foram entediantes. Não porque os homens fossem ruins, eles eram normais, bastante simpáticos, educados, mas Ana se sentava à frente deles e se pegava ouvindo com um ouvido só, enquanto em sua cabeça repassava a lista de cirurgias do dia seguinte. Depois de Léo não ficou tanto a dor, mas um cansaço da própria ideia de que alguém novamente ficaria à sua frente dizendo: escolha, eu ou o trabalho. Ela já havia escolhido. E para ela, isso há muito tempo deixara de ser uma escolha. Era ela mesma. A cirurgia não era uma profissão que se podia deixar na sala dos residentes, pendurando o jaleco em um gancho. Ela se fundiu com Ana, tornou-se parte de suas mãos, de seus pensamentos, de seus sonhos. Às vezes, em raras noites livres, sentada na cozinha com uma xícara de chá, ela pensava: talvez o Léo estivesse certo em algo. Eu realmente escolhi o hospital. Só que ele se enganou ao pensar que isso era uma fraqueza. Era sua força. Sobre o ex-marido, Ana não sabia quase nada. Não restaram amigos em comum, eles já eram, na maioria, amigos de Léo. Alguém da faculdade o viu algumas vezes em um shopping com uma mulher, mas não deu detalhes. E Ana não perguntou. Sua mãe, uma vez na mesma mesa da cozinha, onde tomavam chá todos os domingos, mencionou: ouvi da dona Tamara. Lembra a vizinha do 3º andar? Ela disse que viu seu ex com a esposa e uma menina pequena. Parece que eles têm uma filha. Ana assentiu, tomou um gole de chá. Com calma, sem pausa, disse: mãe, você já provou a nova receita de bolo de cenoura? A Lia disse que se adicionar um pouco de cardamomo, o sabor fica completamente diferente. A mãe olhou para a filha, quis dizer algo mais, mas mudou de ideia e estendeu a mão para o açucareiro. Era uma vida alheia, um homem alheio, uma família alheia, uma filha alheia. Ana não sentia ciúmes, nem mágoa, nem satisfação, apenas nada. Como ler uma notícia sobre uma pessoa desconhecida de outra cidade? Leu, esqueceu. Ela tinha sua própria vida, seu próprio apartamento, seu próprio gato, seu próprio trabalho, seus próprios filhos, centenas de crianças que ela operou, cuidou e deu alta. Isso era o suficiente. Isso era muito. Aquela noite começou como centenas de outras. Ana assumiu o plantão às 18h, trocou de roupa na sala dos residentes, colocou o crachá e foi receber a passagem de plantão. O cirurgião do dia, André, passou o plantão rapidamente. 2 crianças após cirurgias eletivas, uma para alta.
A enfermaria estava tranquila, as enfermeiras relaxadas. O anestesista de plantão, Dr. Marat, tomava café e contava a alguém no telefone sobre uma pescaria. As 3 horas seguintes passaram tranquilamente. Ana fez a ronda noturna, verificou os drenos, conversou com a mãe de um menino após uma hernioplastia. Ela estava nervosa e Ana explicou pacientemente pela 3ª vez que uma febre de 37, 2 degraus Celsius após a cirurgia era normal. Depois, sentou-se na sala dos residentes, serviu-se de chá da garrafa térmica e abriu um artigo sobre acessos laparoscópicos. Lá fora, escureceu. Os postes de luz no estacionamento iluminavam os bancos vazios. Às 21h20, o telefone interno da emergência tocou. Doutora Ana, ambulância a caminho à voz da enfermeira de plantão, Oxana, soava focada. Menina, 5 anos, dor abdominal aguda, febre de 39, 2 degraus Celsius. Vômitos múltiplos, estado grave em 3 minutos. Tô indo. Ana tocou no ombro de Marat. Emergência. Possivelmente cirurgia. Mará abriu os olhos instantaneamente, assentiu e começou a calçar os sapatos. Sem perguntas, sem demora. Eles trabalhavam juntos há 4 anos. Na emergência, a enfermeira já preparava os formulários. O maqueiro, Carlos, trazia uma maca. As portas se abriram. A equipe da ambulância entrou com uma maca. Nela, uma menina, pequena magrinha, encolhida de dor. O rosto, pálido a ponto de ser azulado, os cílios grudados pelas lágrimas. Ela não gritava, provavelmente já não tinha forças, apenas gemia baixinho e tremia com todo o corpo. O paramédico passou os dados. Menina, Lina, 5 anos. Dor desde amanhã. Os pais foram ao posto de saúde, foram mandados para casa com remédios para intoxicação alimentar. À noite, a febre disparou, começaram os vômitos incessantes. A criança parou de se mover. Pressão 80/50, pulso 130, abdômen tenso. Ana se inclinou sobre a maca, colocou a mão na testa da menina. Lina, meu nome é doutora Ana, vou examinar sua barriguinha, tente relaxar. A palpação do lado esquerdo revelou músculos tensos, mas toleráveis. A fossa ilíaca direita. Lina gritou e se contorceu. Sinal de Blumberg francamente positivo. O quadro era claro. Apendicite aguda, provavelmente já com perfuração. Mais de 12 horas desde o início da dor. Tratamento incorreto. Cada hora agora aumentava o risco de peritonite difusa. Preparem a sala de cirurgia, disse Ana, sem elevar a voz. Laparotomia de emergência. Dr. Mará, anestesia. Chamem a Lia e preciso do consentimento dos pais. A maca foi levada pelo corredor. Ana caminhava ao lado, falando com Lina em voz baixa e calma, o tom que ela havia treinado por anos. Agora vão te dar uma máscara para respirar. Você vai dormir e quando acordar, a barriguinha não vai mais doer. Você é uma menina corajosa. Estou com medo, sussurrou Lina. Eu sei, mas estarei ao seu lado até você melhorar. Prometo. E então as portas da emergência se abriram com um estrondo. Um homem entrou correndo no corredor com a jaqueta desabotoada, os sapatos deixando marcas molhadas no piso. Atrás dele, uma mulher corria, magra, com um casaco jogado às pressas, cabelos loiros desgrenhados. Onde está minha filha? Gritou ele. Onde está a Lina? O maqueiro se pôs no caminho, mas o homem o empurrou e correu em direção à maca. Viu a filha, viu a cirurgiã ao lado dela e seu olhar caiu no crachá. Drá. Ana F. Ferreira, cirurgiã pediátrica, doutora, PhD. Ele parou, como se tivesse batido em uma parede. Os braços caíram ao lado do corpo, o rosto ficou cinzento. Ana também o reconheceu, não de imediato. Primeiro, uma sensação de traços familiares. Depois o cérebro montou a imagem. Olhos cinzentos, o maxilar mais pesado do que antes. Entradas no cabelo que não existiam há 7 anos. Olheiras, rugas ao redor da boca. Ele havia envelhecido mais do que 7 anos. Leu. Durou segundos, não mais. Tudo passou e se dissipou. Ana voltou o olhar para a menina. Papai, está doendo, chamou Lina da maca. Nós vamos te ajudar agora, disse Ana à criança, inclinando-se para ela. A voz firme, as mãos calmas. Você é muito corajosa. Agora vai dormir um pouquinho. E quando acordar, não vai mais doer. Ela se endireitou e olhou para Léo, como para qualquer pai de paciente. Você é o pai? Ele assentiu.
A garganta se fechou tanto que seu pomo de Adão se moveu. Preciso do seu consentimento para uma cirurgia de emergência. Sua filha tem apendicite aguda com suspeita de perfuração. Assine com a enfermeira. A entrada na sala de cirurgia é proibida. Faremos todo o possível. Léo abriu a boca, quis dizer algo, mas Ana já estava seguindo a maca. As portas do bloco cirúrgico se fecharam atrás dela. Cristina se aproximou dele, puxou sua manga. Léo, precisamos assinar os papéis. É a Ana, disse ele, com a voz embargada. A cirurgiã. É a Ana? Na sala de cirurgia, a instrumentadora já preparava os materiais. Pinças, bisturis, porta-agulhas, tudo disposto na ordem habitual. Apendicite perfurada, 5 anos, disse Ana, brevemente. Acesso aberto, a laparoscopia não vai funcionar. Kit de drenagem e litros de solução para lavagem. Ela lavou as mãos metodicamente, cronometrando. A água escorria pela pia, levando a espuma e todo o resto. Na sala de cirurgia não há passado. Há uma criança, um diagnóstico, um protocolo e mãos. Lina já estava na mesa. Mará se inclinou sobre ela. Lininha, respire nesta máscara e você terá os sonhos mais lindos. Gosta de unicórnios? Eu gosto de gatinhos, sussurrou a menina. Então você sonhará com gatinhos. Um campo inteiro deles. Respire fundo. Em 1 minuto, os olhos se fecharam, o corpo relaxou. Anestesia administrada. Vamos trabalhar. Incisão. Pele, tecido subcutâneo. Aponeurose. Quando Ana cortou o peritônio, um cheiro de pus invadiu a sala. Um odor pesado, inconfundível. Confirmo a perfuração. Exudato purulento na fossa ilíaca direita. Disseminação pelo canal direito. O apêndice, inchado, escurecido, com um buraco na ponta, foi removido. Começou a parte mais longa, a lavagem. Litro após litro de solução estéril. Irrigar, aspirar, verificar cada recesso, cada dobra. O pus não podia ficar, pois até uma gota em um local despercebido poderia causar um abscesso em um dia. Lia passava os instrumentos em silêncio. Mará informava os números em voz baixa. Pressão estável, pulso regular, saturação normal, 3 pessoas, cada uma em seu lugar, como um mecanismo de relógio. Dreno, hemostasia, fechamento por camadas. Cada ponto preciso, com a mesma tensão. O último ponto, curativo. A cirurgia terminou. Ana olhou para o relógio. 20:47. Dr. Marat? Estável. Pressão aceitável. Pulso regular. Ela vai viver. Doutora Ana. Transferir para a UTI. Antibióticos, conforme o protocolo. Observação a cada 30 minutos. Qualquer alteração, me liguem. Ela tirou as luvas, a touca, os cabelos úmidos de suor, os ombros doendo, uma dor surda nas têmporas. Aproximou-se da pia e lavou as mãos por um longo tempo, apenas para sentir a água quente correr pelos dedos e devolver a sensação de seu próprio corpo. Saiu para o corredor. Cristina estava sentada em uma cadeira de plástico, com o rosto entre as mãos. Léo estava encostado na parede, mãos nos bolsos da jaqueta, o rosto cinzento. Quando a porta se abriu, ele se sobressaltou. A cirurgia foi um sucesso, disse Ana. O apêndice foi removido, a cavidade abdominal foi limpa, um dreno foi colocado. O estado é grave, mas estável. As próximas 24 horas são críticas, mas o prognóstico é bom. Lina é uma menina forte. Cristina se levantou de um salto, aproximou-se, segurou a mão de Ana com as 2 mãos. Obrigada, sussurrou ela, soluçando. Meu Deus, obrigada. Eu pensei que tínhamos chegado tarde. Vocês não chegaram tarde. Chamaram a ambulância a tempo. Amanhã, depois das 8, poderão vê-la. Descansem. Cristina sentia, pressionando as mãos no rosto. Depois foi em direção ao posto de enfermagem. O corredor ficou vazio. As lâmpadas fluorescentes zumbiam, o cheiro de antisséptico no ar. Léo olhava para Ana em silêncio. Diante dele não estava a residente confusa com malas que ele havia expulsado de casa 7 anos antes. Estava uma médica em uniforme cirúrgico, com manchas de iodo, com um crachá de doutora, cansada após uma cirurgia de 2 horas. A pessoa que acabara de segurar a vida de sua filha em suas mãos. Ana, disse ele, finalmente, a voz rouca. Eu preciso te dizer, eu estava errado. Eu te disse coisas horríveis. Disse que você não era ninguém. E você, ele engoliu em seco. Você acabou de salvar a minha filha. Ana ficou em silêncio.
Não o interrompeu. Eu pensei que sem mim você estaria perdida, continuou ele, mais baixo. Que você não sobreviveria sozinha e você se tornou tudo isso. E eu. Ele não terminou a frase. Silêncio. As lâmpadas zumbindo. Uma torneira pingando em algum lugar. Ana falou baixo, sem raiva e sem triunfo, sem mágoa e sem magnanimidade. Apenas como alguém que há muito superou sua dor e saiu do outro lado. Léo, eu não salvei a sua filha para te provar nada. Eu não preciso te provar nada. Não precisava há 7 anos, não preciso agora. Isso não é vingança nem generosidade. Trouxeram uma criança com apendicite perfurada para mim. Não me importa de quem ela é filha. Este é o meu trabalho. É o que eu faço todos os dias. Ela fez uma pausa de um segundo. Você disse uma vez que eu escolhi o hospital, não você. Você estava certo. Eu escolhi. E nem uma vez nesses 7 anos me arrependi disso. Ela se virou e caminhou pelo corredor para verificar Lina na UTI, com passos firmes e calmos de alguém que sabe exatamente para onde está indo. Léo ficou sozinho, a jaqueta desabotoada, os braços caídos. Cristina se aproximou, o chamou. Ele não respondeu. Ficou parado olhando para o corredor vazio, para onde a figura de verde havia desaparecido na curva. Pela primeira vez em 7 anos, ele não sentiu raiva nem mágoa. Sentiu vergonha, pesada, opressiva. E junto com a vergonha veio a compreensão que ele havia evitado todos aqueles anos. Ele não estava com raiva de Ana, estava com raiva de si mesmo, por ela ter sido mais forte, por ela ter tido a coragem de escolher seu caminho e não se desviar. E ele não ter tido a coragem de aceitar isso. Lina passou 10 dias no hospital. Os 2 primeiros dias foram os mais preocupantes. A febre persistia. O dreno drenava um líquido turvo. Os exames de sangue mostravam inflamação. Ana ia à UTI a cada poucas horas, verificava os parâmetros, ajustava a medicação. Na terceira manhã, a febre caiu para 37,2 graus Celsius. Os leucócitos começaram a baixar e Ana transferiu Lina para uma enfermaria comum. Dr. Marat, encontrando-a no corredor, disse: Sua pequena está se recuperando. Garota forte. Não é minha, corrigiu Ana mecanicamente. É uma paciente. Marat sorriu sob o bigode, mas não disse nada. A enfermaria para onde Lina foi levada era para 2 pacientes, Clara, com uma grande janela com vista para o pátio do hospital e os velhos ipês, ainda nus após o inverno. Na cama ao lado estava um menino de uns 7 anos, Kiko, recuperando-se de uma cirurgia de hérnia, alegre, barulhento, com uma coleção de carrinhos que ele arrumava na mesinha de cabeceira e corria pelo cobertor, imitando sons de motor. Nos primeiros 2 dias na enfermaria, Lina ficou quieta, virada para a parede. E só soluçava às vezes quando a cicatriz repuxava ao se mover. Mas no terceiro dia, Kiko lhe estendeu um carrinho vermelho e disse: Toma, pode brincar. Eu tenho 2 vermelhos, não me importo. Lina pegou o carrinho, girou nas mãos e pela primeira vez sorriu. Um sorriso fraco, de um canto da boca, mas um sorriso. Ao anoitecer, eles já estavam brincando juntos e Lina comandava qual carrinho ia primeiro e qual esperava no semáforo. Ana a visitava todas as manhãs na ronda, examinava a cicatriz, cicatrizando bem, sem sinais de inflamação. Verificava o abdômen, macio, indolor, o intestino funcionando, olhava os exames no tablet. Fazia anotações no prontuário. E toda vez, ao terminar o exame, demorava mais meio minuto. Não porque o protocolo exigia, mas porque Lina segurava a manga de seu jaleco e dizia: Tia doutora, olha o que eu desenhei. Os desenhos estavam empilhados na mesinha de cabeceira. Cristina havia trazido lápis de cor e um caderno no segundo dia. Lina desenhava muito e com entusiasmo, como todas as crianças de 5 anos, para quem o mundo é feito de manchas coloridas e formas simples. Uma casa com telhado triangular e fumaça saindo da chaminé. Um gato laranja com o rabo mais longo que o corpo. Uma árvore onde por algum motivo cresciam doces. E um desenho que Ana não notou de imediato. Uma menina com um sorriso enorme e ao lado uma figura alta de verde. Na cabeça da figura, algo como uma touca, e no peito um quadradinho que aparentemente representava o crachá. Você disse, Lina, seguindo o olhar dela. Você fica bonita de verde. Obrigada, Lina respondeu Ana. E algo quente se moveu em seu peito, rápido como um flash, e logo se escondeu novamente. Você é uma verdadeira artista. Mamãe diz que eu vou ser artista, mas eu quero ser médica.
como você. Para isso, é preciso estudar muito, disse Ana, séria. É comer mingau? Eu, como Lina, assentiu com tal convicção que Ana mal conseguiu conter um sorriso. Só não gosto de fubá. Tem caroços. Justo, concordou Ana. Com caroços é inaceitável. Cristina vinha todos os dias por volta das 10 da manhã e saía tarde da noite quando as enfermeiras, de forma gentil mas firme, dispensavam os visitantes. Ela trazia frutas para Lina, livros com figuras, roupas limpas, sentava-se na cadeira ao lado da cama, penteava o cabelo da filha, lia em voz alta para ela, ajudava a ir ao banheiro quando Lina começou a se levantar. Uma mãe comum, cansada, com olheiras de noites mal dormidas, com o mesmo suéter cinza que, aparentemente, não tinha tempo de trocar. Toda vez que Ana entrava na enfermaria, Cristina se levantava e agradecia, baixo, brevemente, sem drama. Obrigada, doutora Ana. E toda vez, Ana via em seus olhos a mesma coisa. Não curiosidade, não constrangimento, não uma tentativa de sondar a situação. Apenas a gratidão de uma mãe cujo filho foi salvo, sincera, sem misturas. Ana observava e pensava que aquela mulher não era uma vilã, nem a outra, não uma rival ardilosa de novela, não uma predadora que roubou o marido de outra, apenas uma mulher comum que um dia se apaixonou por um homem que talvez tenha se apresentado como livre, ou talvez não, talvez ela soubesse, mas isso já não importava. Ela tinha sua própria vida, sua própria filha, suas próprias noites em claro e seus próprios medos. A história dela com Léo era a história deles. Ana não participava mais dela há muito tempo e não pretendia começar. Um dia, no quinto ou sexto dia, Cristina parou Ana no corredor, tocando-a suavemente no cotovelo quando ela saía da enfermaria. Doutora Ana, disse ela, com a voz insegura, como alguém que se preparou por muito tempo e finalmente decidiu falar. Eu queria te dizer, eu sei quem você é. O Léo me contou. Eu só quero que você saiba que eu respeito muito o que você faz e como faz. Você, ela parou, procurando as palavras. Você em nenhum momento nos fez sentir que houve algo entre vocês. Isso tem um valor imenso. Ana olhou para ela com calma, sem desafio. Não há nada entre nós, disse ela. Foi há muito tempo e acabou. Você tem sua família, eu tenho meu trabalho, a Lina tá melhorando, é a única coisa que importa agora. Cristina sentiu, baixou os olhos. Em ti, havia uma ronda de pós-operatórios, 2 novas internações e uma montanha de papelada pela frente. Léo aparecia com menos frequência. Geralmente chegava por volta das 19h, quando Cristina já estava se preparando para ir embora. Sentava-se ao lado da cama de Lina, tirava um livro da mochila, uma coletânea de contos de fada surrada e lia em voz alta. Lina ouvia, abraçada a um coelho de pelúcia que ele trouxera no segundo dia, e às vezes interrompia. Pai, por que o lobo é mau? Talvez ele só estivesse com fome? Léo respondia pacientemente, e nesses momentos seu rosto mudava. As rugas se suavizavam, os olhos se aqueciam, e ele se parecia com aquele rapaz do bandejão da faculdade que brincava sobre coxinhas e artérias. Mas apenas por pouco tempo. Ele não tentou mais falar com Ana. Quando ela entrava na enfermaria para a ronda noturna, ele se levantava da cadeira e acenava brevemente, em silêncio. Ela acenava de volta. Não havia hostilidade, nem tensão, nem tentativas de esclarecer algo entre eles. Havia silêncio, mas não pesado. Era suave, como a superfície da água que se acalmou após uma tempestade. Tudo o que podia ser dito foi dito naquela noite, no corredor vazio, diante das portas da sala de cirurgia. Não havia nada a acrescentar. Às vezes, ao sair da enfermaria, Ana pegava seu olhar sobre ela, rápido, quase culpado. Ele olhava como se olha para alguém a quem se quer pedir desculpas, mas não se sabe como, porque se entende que nenhuma desculpa será suficiente. Ana notava e passava direto. Não por mágoa, não por orgulho, simplesmente porque não havia mais um espaço comum entre eles onde esses olhares tivessem algum significado. No dia da alta, Ana foi à enfermaria pela manhã e fez o exame final. A cicatriz estava bem fechada, o abdômen macio, os exames normais. Lina estava sentada na cama, vestindo um macacão jeans e tênis rosa, pronta, impaciente, com os olhos brilhando. Tia Ana, quando eu posso correr? Perguntou ela, balançando as pernas. Em 2 semanas devagar, em 1 mês, o quanto quiser. Mas primeiro um retorno em 1 semana. Combinado? Combinado. Lina estendeu a mão para um aperto de mão, muito séria,
como uma pequena parceira de negócios. Ana apertou com cuidado, sentindo os dedos quentes da criança. Cristina estava perto da janela com uma pequena sacola de papel nas mãos. Quando Ana terminou o exame e começou a escrever o resumo da alta, Cristina se aproximou e lhe estendeu a sacola. Isto é para você, de mim e da Lina. Dentro havia uma caixa de bombons, comuns, baratos, em uma embalagem de papelão amarela com flores na tampa. E um cartão. Ana o pegou e olhou. Uma folha de caderno de desenho dobrada ao meio. Na capa, um desenho. Uma menina com um sorriso enorme, segurando um buquê de flores, e ao lado, uma mulher alta de jaleco verde, com um círculo no peito, o crachá, e algo parecido com uma touca na cabeça. A mulher também sorria. Acima do desenho, letras tortas e esforçadas, claramente escritas com a ajuda da mãe. Obrigada, tia Ana. Você é a mais corajosa. Ana olhou para o cartão e sentiu a garganta apertar. Não de dor, não de mágoa, mas de algo completamente diferente. Algo para o qual ela há muito tempo desaprendera a dar um nome. Ela sorriu pela primeira vez em todos aqueles 10 dias, um sorriso verdadeiro. Não um sorriso profissional e educado, mas o tipo de sorriso que surge quando o mundo de repente te lembra por que você faz o que faz. Obrigada, disse ela a Cristina. Lina, você também é a mais corajosa. E como a mingau, mesmo de fubá. Cristina riu baixo, aliviada. Depois, pegou a mão da filha, pegou a bolsa com as coisas, e elas foram em direção à saída. Lina se virou na porta e acenou. Ana acenou de volta. No corredor, uma figura familiar apareceu. Léo estava perto do elevador, esperando. Ele não entrou na enfermaria, não se aproximou de Ana, apenas ficou ali, esperando sua família. Quando Cristina e Lina se aproximaram, ele pegou a filha nos braços, com cuidado, com carinho, apertando-a contra si. Lina passou os braços ao redor de seu pescoço e sussurrou algo em seu ouvido. As portas do elevador se fecharam. Eles se foram. Ana ficou parada no corredor vazio. Uma enfermeira passou com um soro. Da enfermaria ao lado, ouviu-se o choro de uma criança. Lá fora, uma ambulância se aproximava com a sirene ligada. Um dia normal no hospital. Ela guardou o cartão no bolso do jaleco e seguiu em frente. Para a próxima enfermaria, para a próxima criança, porque o dia não havia acabado e o trabalho não esperava. À noite, depois do plantão, Ana chegou em casa. A entrada estava escura e silenciosa. Apenas do quarto vinha um ronronar rítmico. Ela acendeu a luz, tirou os sapatos e foi para a cozinha. Sutura estava sentado em um banquinho perto do fogão, olhando-a com seus olhos verdes com uma expressão de reprovação contida. Você se atrasou de novo, e a tigela está vazia desde o almoço. Já vou, disse Ana, tirando um pacote de ração da geladeira. Ela colocou a comida na tigela, ligou a chaleira, pegou uma xícara no armário, a mesma, lascada, que sobrara do pensionato. Havia coisas das quais ela não conseguia se desfazer, não por sentimentalismo, mas porque faziam parte de sua jornada, e se livrar delas seria esquecer de onde viera. A chaleira ferveu. Ana fez um chá, sentou-se perto da janela. Nono andar, vista para o bairro residencial, telhados de casas, antenas, luzes distantes no horizonte. Lá embaixo alguém passeava com um cachorro. Em um prédio vizinho, uma janela estava acesa e através dela via-se a silhueta de uma mulher embalando uma criança. Uma noite comum, uma cidade comum. Ela tirou o cartão do bolso, desdobrou-o, olhou mais uma vez. A menina com um sorriso, a mulher de verde, você é a mais corajosa, as letras tortas, esforçadas, vivas, o tipo de desenho que as crianças fazem, para quem o mundo é simples e claro. Existem os que ficam doentes e os que curam. E os que curam são corajosos. Sutura pulou em seu colo, amassou um pouco com as patas e se aninhou, enrolado em uma bola ruiva e quente. Ana acariciou suas costas, terminou o chá. Depois guardou cuidadosamente o cartão na gaveta da escrivaninha, aquela onde estavam a foto de sua mãe, o diploma de doutorado e a velha carteirinha de estudante. Ela se levantou, lavou a xícara, apagou a luz da cozinha, foi para o quarto, ajustou o alarme para 6 da manhã, deitou-se, cobriu-se. Sutura se moveu do colo para o travesseiro ao lado e começou a ronronar. Quente e pesado. Amanhã, a CT, outro plantão, outra ronda, exames, cirurgias, outras crianças, outros medos, outras lágrimas e outros sorrisos após as palavras
Correu tudo bem. Ela estaria de pé, junto à mesa, segurando o bisturi com aquelas mesmas mãos calmas sobre as quais Dr. Andrade um dia falou, e faria seu trabalho, com calma, precisão, sem palavras desnecessárias. Porque foi para isso que ela um dia escolheu este caminho. Não por reconhecimento, não para provar algo, não por um homem que não conseguiu entender lá e não para provocar. Mas porque um dia, aos 12 anos, em uma cozinha vazia que ainda cheirava aos cigarros do pai, uma menina decidiu que salvaria pessoas e não se desviou. Obrigado por ter ouvido a história. Desculpem por eventuais erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, inscrevam-se no canal, inscrevam-se no canal, inscrevam-se no canal.